tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Rangel, do canal Simples Assim Matemática. Hoje nós vamos falar sobre porcentagem ou percentagem. É um conceito muito utilizado para efetuar comparações entre valores dados. A gente vê muito no nosso dia a dia. Por exemplo, que vocês olham toda hora, quanto por cento que está minha bateria? Ah, minha bateria já está só 10%. Ou seja, de 100 partes da bateria, só restam 10 para ela acabar. Então, a gente está sempre vendo exemplos de porcentagem em promoções nas lojas. Ah, olha, está com 50% de desconto, vou aproveitar essa promoção. Bom, nessa aula nós veremos como calcular e entender direitinho as porcentagens. Temos três formas de representar a porcentagem. Vamos ver exemplos. 30%, 2%, 1,4%. Aqui a gente está usando o símbolo de porcentagem, mas a gente pode representar também na forma decimal e na forma fracionária. Bom, 30% significa 30 de 100 partes. Então, 30% pode ser representado assim: 30 sobre 100, 30%. Ou, na forma decimal, a gente faz essa divisão aqui. Para fazer essa divisão por 100, tem 2 zeros, a gente conta duas casas e coloca a vírgula. Então, vai ficar 0,30. A vírgula que não aparece está aqui atrás, andou uma, duas, colocamos a vírgula aqui e antes da vírgula um zero. E lembrando que 0,30 é o mesmo que 0,3. Por quê? Esse zero aqui, ó, depois da vírgula, ele não tem valor, ok? 2%. 2%, 2 sobre 100. É a forma fracionária. Agora vamos colocar na forma decimal. Dividindo, vai ficar 0,02. 2 zeros, uma, duas casas, põe a vírgula. 0,02 é a forma decimal de 2%. 1,4%. 1,4 sobre 100. Para fazer a divisão, a vírgula anda duas casas. Então, cadê o apagador? Então, 0,014. Tem 3 casas aqui depois da vírgula, mas é porque esse 4 aqui já estava depois da vírgula. Nós andamos duas casas com a vírgula. A vírgula estava aqui, né? Entre 1 e o 4. Uma, duas, pôs a vírgula. 0,014. É a forma decimal de 1,4%. Certo? Vamos a outros exemplos. Vamos ver esse exemplo. O salário bruto de João é de R$ 3.100 por mês e os descontos correspondem a 18% do seu salário. Qual o salário líquido de João? Bom, primeiro, todo mundo sabe a diferença entre salário bruto e salário líquido. O salário bruto é antes dos descontos, que vem lá em folha. O que realmente o funcionário recebe é o salário líquido depois dos descontos. Descontos de imposto de renda, de previdência, tem vários tipos de descontos. Descontou tudo, o que sobrou é o salário líquido do funcionário. No caso do João, é 18% do seu salário os descontos. Então, vamos calcular quanto que sobrou para o João, o salário líquido dele. 18% o salário dele é 3.100, né? Não precisa pôr vírgula 00, esses zerinhos depois da vírgula não tem valor. Então, 18% de 3.100. 18% nós já vimos que é 18 sobre
100. Tiro o símbolo de porcentagem, coloco sobre 100. Esse D significa vezes. D 3.100 quer dizer que eu vou multiplicar por 3.100. Vezes 3.100. Então, vamos lá. Você pode resolver aqui usando a fração e você pode transformar em número decimal. Vamos transformar em decimal. 18 dividido por 100. 0,18. 2 zeros, conta duas casas, põe a vírgula. 0,18 vezes 3.100. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. 3.100 vezes 0,18. Bom, como é multiplicação, eu não preciso preocupar de vírgula embaixo de vírgula. Quando é soma ou subtração, tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Para multiplicar, não precisa. Então, vamos lá. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 3, 24. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Esse 0 aqui da frente, nem precisa multiplicar, porque só vai dar tudo 0 aqui. Então, mais 0, 0, 8, 5, 5. E agora, duas casas depois da vírgula. Se aqui também tivesse vírgula, a gente ia contar as casas ali também. Duas, pula duas casas, põe a vírgula. 558. Então, os descontos do salário de João correspondem a R$ 558. 0,18 vezes 3.100 deu 558. Esses são os descontos. E o salário líquido, que foi o que pediu? A gente vai pegar o salário de João e subtrair o desconto 558. Então, o salário dele é 3.100. A gente vai subtrair 558 dos descontos. Aqui eu peço emprestado, vira 10. Aqui pede, mas vai virar 9. E aqui vira 0. Então, 10 menos 8, 2. 9 menos 5, 4. Aqui ficou 0, então 30 menos 5, 25. 2.542. O salário líquido de João é de R$2.542. Ok? Simples assim. Ainda sobre porcentagens, vamos falar um pouquinho sobre descontos e acréscimos, que é bem simples. O exemplo que a gente acabou de fazer era um exemplo de descontos. O próprio nome já diz, né? Desconto. A gente calculou os 18% dos descontos do salário bruto e subtraiu do salário dele para encontrar o salário líquido. Subtraímos desconto. Se ele tivesse recebido um aumento de 18%, a gente teria calculado os 18% e somado ao salário seria acréscimos. Simples, né? Bom, eu vou resolver um exemplo aqui bem simples, só que vou resolver de uma forma diferente, tá bom? Você pode resolver daquele jeito, eu vou resolver de uma outra forma aqui para vocês entenderem outros detalhezinhos. Olha só, para a gente calcular 15% de 42, a gente já sabe que 15% é o mesmo que 15 sobre 100 e que na forma decimal ele é 0,15, né? Andamos duas casas para pôr a vírgula, 0,15 é o mesmo que 15%. E o 42? 42 é 100%, é o total. Se 42 corresponde a 100%, 100% é o mesmo que 100 sobre 100,
O total, 100%, é as 100 partes das 100. Ou seja, dividindo 100 dividido por 100, 1 inteiro. Esse 1, que é 1 inteiro, corresponde a 100%. Tá. A mercadoria vai ter o desconto de 0,15, de 15%. Então, eu vou pegar 1, que corresponde ao preço normal da mercadoria, menos, porque é desconto, 0,15. 1 menos 0,15 vai dar 0,85. Então, 0,85 é a forma decimal da porcentagem que ficou do preço da mercadoria. Ficou 85%. Ela era 100%, teve um desconto de 15%, ficou 85%, que corresponde a 0,85. Tá, mas vamos calcular que valor é esse? Que preço é esse dessa mercadoria? Então, vamos calcular 0,85 de 42, ou seja, vezes 42. Multiplicando 0,85 por 42, vai dar 35,7 ou 35,70, ou seja, o preço da mercadoria ficou R$ 35,70. Bom, o que eu queria falar para vocês aqui é que quando você pega 1 inteiro menos o desconto aqui na forma decimal, esse valor que sobra aqui, ele é chamado de fator de atualização. Ele é muito utilizado para fazer comparações nas variações dos valores, dos preços, certo? Então, isso aqui, esse não. Esse aqui é chamado de fator de atualização. Ele é representado pela letra F. Bom, acréscimos. Essa mesma mercadoria de R$ 42,00, se ela tivesse um aumento, um reajuste de 15%, a gente iria calcular os 15% e aumentar, somar ao preço dela, né? Vamos fazer dessa forma. O preço total da mercadoria, o 42, o 100%, equivale a 1 inteiro. Agora, como é acréscimo, mais, porque ele vai aumentar 15%, que corresponde a 0,15. Então, 1 mais 0,15, 1,15. Então, se ela sofreu um acréscimo, um aumento, um reajuste no preço, então somou 1 inteiro mais o 0,15, que é a porcentagem que ela aumenta, deu 1,15, que no caso é o fator de atualização. Fator de atualização. Você pode perceber também que quando esse fator de atualização é maior do que 1, é porque houve um acréscimo, é porque aumentou, houve um reajuste. Quando o fator de atualização é menor do que 1, é porque teve um decréscimo, teve um desconto, certo? Bom, vamos calcular qual vai ser o preço da mercadoria que custava R$ 42,00 após sofrer um reajuste, um aumento de 15%. Ela passou a valer 1,15. Então, 1,15 vezes o preço dela, que é 42. Aí, multiplicando 1,15 por 42, vai dar 48,30. Então, o preço da mercadoria após o aumento, R$ 48,30. Agora vamos a um exemplo de acréscimo. A compra a prazo de um celular que custa R$ 1.200 à vista tem um acréscimo de 13%. Qual o valor a ser pago pelo consumidor que optar pela compra a prazo? Bom, R$ 1.200 é o preço à vista.
Para quem comprar a prazo, vai ter um acréscimo de 13% sobre esse preço à vista. Vamos calcular como vai ficar o preço na compra a prazo. 13% é o mesmo que 13 sobre 100, e 13 dividido por 100 é o mesmo que 0,13. Então, o aumento, os 13%, na forma decimal é 0,13. Vamos calcular isso daí, daquela outra maneira. R$ 1.200 corresponde a 100%, 100%, 1 inteiro. Então, 1 inteiro mais o aumento que corresponde a 0,13, 1 mais 0,13, 1,13. Quando eu multiplicar o preço à vista 1.200 por 1,13, esse 1 que é a parte inteira já é os 1.200, já corresponde aos 1.200, e o 0,13 já corresponde ao aumento. Então, 1,13 vezes 1.200 já sai o preço com aumento. E eu estou fazendo dessa forma para lembrar vocês que o preço que era mais o que corresponde ao aumento, 1, que corresponde ao 100%, o preço que era, mais o 0,13, que corresponde à porcentagem de aumento, 1,13, isso aqui é o fator de atualização. Fator de atualização. Tá, e agora para a gente saber qual é o preço na compra a prazo, eu vou pegar esse fator de atualização, 1,13, e multiplicar por 1.200. E 1,13 vezes 1.200 vai dar 1.356. Ou seja, o preço na compra a prazo é R$ 1.356. E aí, gostaram da aula? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal, tá? Não esqueça de se inscrever. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, sugestões para as próximas aulas. Se cuidem, beijo e até a próxima!